Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Se eu falo em terapia, você diz assim, terapia eu? Esse é o tema do nosso programa e a queridíssima doutora Elaine Ribeiro vai estar aqui falando sobre... Ainda tem preconceito, Elaine. Elaine, obrigada mais uma vez. Obrigada. Doutora Elaine, para quem não conhece, é psicóloga clínica, neuropsicóloga, e que vocês já viram várias vezes essa mocinha aqui, né, nos vários programas da TV Canção Nova. E aí, Elaine, como é que é isso? Terapia eu? E aí? Então a gente pode dizer assim, que ainda há um preconceito, sim, né? Às vezes uma falta de entendimento da necessidade da psicoterapia e de que ela, muito ao contrário do que se pensa, ela não é para louco e sim para não ficar louco, né? Olha que legal. Então, assim, é para que justamente assim, eu tinha um professor que dizia que assim como a gente toma banho todos os dias e faz a nossa higiene corporal, a terapia seria a nossa higiene mental. Perfeito. E que muitas pessoas deveriam se beneficiar disso. Ou porque tem problemas familiares, ou porque tem problemas pessoais, problemas no seu casamento, problemas em se colocar no mundo, em se relacionar com pessoas, ou transtornos estabelecidos dos quais ela se beneficiaria com a terapia. Então, não é necessário que você tenha um diagnóstico para que você procure por terapia. Basta você sentir esta necessidade. E se o profissional for um bom profissional, muitas vezes ele vai te dizer, olha, aqui nós chegamos ao fim, terminamos a resolução do seu conflito, não temos necessidade de continuar. Então, ainda há o preconceito no interior mais do que na capital. Olha só. Eu acho que com essa experiência de atender nos dois polos, né, tanto em São Paulo quanto no interior, a gente nota que no interior ainda existe um tabu muito grande. Mas será que no interior não é porque... eu estou no interior, todo mundo se conhece. Pois existe uma coisa até interessante, né? Quando eu fui colocar identificação no consultório, eles diziam que não ponha, porque senão eles vão saber que eu estou entrando no psicólogo. E aí eu perguntei isso para umas tantas pessoas e elas diziam que se sentiam melhor, porque elas entravam naquele conjunto comercial e ninguém sabia o que era ali. E elas se sentiam mais protegidas, é curioso, né? Que coisa! Sim, porque existe aquela coisa do apontar, fulano vai no psicólogo, fulano não está bem. Né? Porque ainda se confunde psicólogo com psiquiatra, e aí se a pessoa vai ao psicólogo e ao psiquiatra, esse estigma é maior ainda, então existe sim. E como que a gente deve escolher o nosso psicólogo? Então, a primeira questão, né? Às vezes a pessoa fala assim, fui no psicólogo e não gostei. Né? E aí nunca mais vai. Um primeiro ponto é você ter uma identificação, uma empatia com a pessoa, né? Entender qual é a linha psicoterapêutica que esse profissional faz. O que é linha psicoterapêutica? Qual é o teórico que esse psicólogo estudou e que ele vai usar as técnicas e procedimentos. Então, por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu sigo, ela vai questionar mais os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, vai te dar tarefas, vai dar coisas para você pensar, vai trabalhar com indicação de livros. Uma linha junguiana, por exemplo, trabalha muito com a interpretação de sonhos. Então, muito se diz que é interessante que a gente saiba isso. Agora, o que é importante? Um psicólogo, ele nunca vai te receitar nada, nem chá. Então, pelo código de ética, o único que pode prescrever algo é um médico, ou fitoterápicos, né, no caso de nutricionistas, mas um psicólogo não. Mas claro que como psicólogo eu vou entender, por exemplo, de psicofarmacologia. Qual é o efeito das drogas, dos remédios, no organismo daquela pessoa. Até para entender, olha, o paciente tomou medicação, trocou, então isso faz parte da formação do psicólogo. Né? Então é interessante você perguntar e às vezes buscar referência, né? Olha, você conhece alguém, você já viu, procura essa pessoa na internet, o que ela fez, a formação, né? Entender, por exemplo, se ela vai contrapor a sua fé, porque isso é um problema muito grande. Eu já tenho recebido muitas pacientes de quando eu falo, olha, seria interessante você buscar uma ajuda multidisciplinar. Você sabe que o Rock gosta muito disso. Sim. Aliás, essa vinda da Elaine para São Paulo tem um dedinho lá da clínica Savioli, porque a gente precisava de alguém, nós não tínhamos uma referência em São Paulo de uma pessoa que não, assim, não colocasse exatamente como você faz, em contradição
a nossa fé. Porque você escuta cada situação que é melhor nem fazer terapia nessa condição. Não é papel do psicólogo questionar a crença do paciente. Sim. Então, assim, a minha crença não pode influenciar no meu paciente. Perfeito. Então, eu não vou induzi-lo a nada. Isso. E eu também não posso desqualificar, a não ser que isso seja uma patologia. Sim. Então, se essa pessoa tem um pensamento místico, mágico, que tem uma característica de doença, eu tenho que entender. Mas eu não posso desqualificar a fé do outro. Claro. E tem toda a diferença, viu? Porque, olha, nós já passamos por poucas e boas. Então, essa sua abordagem foi perfeita. Como você já disse, né? Quem precisa fazer terapia? Todo mundo e mais alguém. Feliz quem pode se dar ao luxo, entre aspas, de fazer terapia. Mas hoje nós temos várias condições de fazer terapia, não tem, Elaine? Temos. Está mais flexível isso? Mais flexível, os planos de saúde fornecem, existem clínicas, escolas, geralmente nas faculdades que tem um curso de psicologia, você consegue, às vezes, fazer nem que seja uma terapia breve, de poucas sessões para um encaminhamento posterior. Nos CAPs também, nos Centros de Atenção Psicossocial. Claro que ainda existe muita falta de profissionais e de disponibilidade para a população, mas isso é possível. Quando a gente fala todo mundo precisa, na verdade não todo mundo precisa, mas muitas pessoas podem se beneficiar, principalmente aquelas que já fazem um tratamento medicamentoso e que medicamento sozinho não ajuda ninguém. Os seus problemas emocionais continuam, as suas questões existenciais continuam, então o medicamento ajuda você a trabalhar a tua depressão, a tua ansiedade, o teu toque, mas ele não te livra da situação. Tá? Assim como o medicamento sem alimentação, mesma coisa, né? É um conjunto. Agora, por que certos tratamentos demoram tanto tempo? Existe, assim, algumas linhas psicoterapêuticas, por exemplo, a psicanálise. Geralmente ela é uma terapia de longa duração. Então você tem pessoas que fazem 3, 4, 5, 6 anos de análise. Tem pessoas que optam por se manter em terapia, porque, por exemplo, tem um ambiente estressante, os profissionais da área da saúde, advogados, professores, tem pessoas que estão num ambiente muito difícil no dia a dia e elas entendem que a terapia é importante para elas. Ou que a resolução do conflito possa ser mais complexo. Alguns são simples, a pessoa vai pontualmente para resolver aquilo. Mas a gente brinca na metáfora de iceberg, né? Você começa a cutucar e a pessoa te conta, olha, meu problema é esse, esse, esse. Aí você vai puxando, né? E você vai descobrindo que existem outras coisas. Então, ninguém pode prometer para você um tratamento que dure 10 sessões. Às vezes a gente vê muito isso nas redes sociais. Em 3 sessões nós curamos a sua ansiedade. Gente, isso é engano puro, né? Não existe essa promessa. Né? Agora, a resolução pode se dar de acordo com o problema que a pessoa traz. Inclusive, Elaine tocou num assunto, as redes sociais, cuidado. Veja se quem está propondo alguma coisa é profissional da área. Exato. Existe uma onda muito grande de profissionais que prometem a cura e que não são capacitados para tanto. Mexer no psiquismo humano exige uma preparação. Exige que nós estejamos preparados. Às vezes você não está bem enquanto psicólogo para atender um determinado caso e você tem que encaminhar para alguém, porque você não dá conta. Perfeito. Elaine, por exemplo, tem muita gente que confunde o que faz o psicólogo e o que faz o psiquiatra. Sim. A gente sabe que o psicólogo não dá remédio, mas o psiquiatra sim. Mas o psiquiatra também faz, assim, terapia? Faz. Se ele tem uma formação como psicoterapeuta, ele também pode atender, né, em sessões. Então, existe essa, eu vou falar que é uma vantagem, né, mas ele é habilitado para tal desde que faça a formação. Entendi. Mas então vale a formação do psiquiatra é médica, então ele faz faculdade de medicina, residência em psiquiatria de 3 anos, então são 9 anos de formação para que ele possa trabalhar. E residência também, né, na área para isso. Isso como psiquiatra? Psiquiatra. O psicólogo com uma formação de 5 anos, com estágio na área clínica, para que ele possa, então, ir preferencialmente com uma especialização nessas áreas que eu falei, na cognitivo-comportamental, em transtornos alimentares, enfim, para que você se capacite. E, ilusoriamente, é uma coisa que você não para nunca de estudar, porque sempre tem coisas novas, a gente se atualiza em manual de transtornos mentais, em cursos, para entender também esse dinamismo. E se quem está aqui nos assistindo falar assim, ai, mas Elaine, quem que eu preciso procurar? É um psicólogo ou é um psiquiatra? Como é que ela discerne isso? Então, se ela tem já um diagnóstico
diagnóstico prévio, é importante que ela busque o médico, mas se ela às vezes não tem coragem, porque ainda para ela é um limite, procurar um psiquiatra, uma vergonha, procure um psicólogo, conte essas questões, peça para que ele avalie e encaminhe. Né? Muitas vezes a gente tem profissionais próximos de indicação que a gente pede um encaminhamento ou ajuda, né, identificar ali no plano de saúde da pessoa, alguém, né, para começar esse trabalho. E o próprio médico que atende muitas vezes pode indicar também, olha, é o caso de um psiquiatra, principalmente quando o médico vê a necessidade de uma medicação ser necessária naquele momento, né? Elaine, obrigada mais uma vez, uma colaboração assim maravilhosa aqui para o Mais Saúde. Espero que vocês tenham também apreciado esse programa, mas olha, tem vários. E não esquece de ir lá no Canção Nova Play, porque tem muito material bacana para você. Super obrigada pela sua audiência, fidelidade e aguardamos vocês no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.